Eu, no início, quando fizemos a abertura deste segundo colóquio internacional Marco Lucchesi, eu falei das poucas línguas que este homem fala, parece que são só 20 e tal, e falei também que, achando poucas estas 20 e tal que ele fala, resolveu inventar outra. E não falei, foi que ele tem os livros, os seus livros estão traduzidos em 17 línguas, portanto é também uma prova de que a literatura produzida por ele está também enraizada no mundo. E isso é muito importante porque só assim se consegue que se deixem de criar monstros, como dizia ali a professora Daniela há bocado. Não digo o apelido em italiano para não se começarem a rir de mim, portanto fico com o primeiro nome. E, na verdade, só assim é que nós conseguimos dar o nosso contributo para que a humanidade possa vir a ser diferente. Nesta mesa redonda, um bocado oval, para apresentarmos o livro, a professora, que é engraçado, tu és a professora Antunes. Em Itália, publico como Antunes. Aliás, eu Sim. publicava em Portugal como Antunes, mas depois ninguém me conhecia como Antunes. Mas a professora Daniela explicou porquê. É porque o teu marido não tem nada a intervir na tua qualidade de professora, é profissão literária, portanto, tu és. Não, tu é que deste ao teu filho. Porque é que o meu filho havia de ter Paulinelli no último nome e ninguém o ligava a mim. Exatamente. Pronto, ela lá sabe as razões. Para nós é a professora Luísa Paulinelli, que tem também, e para nós, outro motivo de orgulho, não sei já quantos, mas que talvez 10 ou mais livros publicados connosco. Não tens? Científico. Científico. Ordenado. Isso. E agora um recentemente que ela trouxe, que eu acabei de o ver pela primeira vez, foi ela que fez o favor de o trazer diretamente da gráfica. Pronto, então estava eu a referir-me à professora Luísa Paulinelli, porque ela agora despe o papel de ligadora e organizadora deste colóquio para vestir a pele de apresentadora deste livro. Portanto, a palavra para ti. Ora, muito obrigada à Teresa por este privilégio. Eu acho que sempre nas apresentações dos livros fala muito quem apresenta e às vezes o autor fica assim com uns minutos no final. E então aquilo que eu vou fazer, falo só um minutinho sobre o livro, faço de outro jeito exatamente o contrário. Não, não, não. Aliás, é muito complicado falar deste livro porque, no fundo, a sua apresentação até já foi feita pela nossa Stella Guedes, que fez a apresentação lindíssima do livro, com uma análise muito profunda, uma reflexão extremamente apurada, e por isso a mim restaria, se eu tivesse feito uma apresentação, era muito complicado, porque restaria muito pouco de novidade para eu poder explorar, apesar de nós, quando lemos um livro, encontramos sempre coisas diferentes e podemos ver mundos diferentes. Eu vou só dizer 2 ou 3 palavrinhas iniciais e depois tenho uma série de questões para colocar ao autor. Não, nada de complicado. Eu quando li Pedra Riscada, e é muito interessante, porque depois, só no fim é que nós vemos que estes textos tiveram objetivos diferentes e tiveram destinos diferentes. Por isso é muito interessante que esteja no final. Não sei se foi pensado assim, que esteja no final, porque nós lemos este livro como se ele tivesse uma continuidade, apesar dele ter sido feito em diferentes momentos para diferentes realizações.
para se tornarem muitos deles prefácios de livros, conferências, mas quando nós lemos a primeira vez não temos, eu não sou daquelas que vai ao fim para ver quem é o assassino, portanto eu li desde o início e depois cheguei ao fim para ter outra revelação. Mas aquilo que me impressionou muito foi que este é um livro, eu vou usar esta expressão, um livro coral, porque de facto temos o autor que se coloca em primeiro plano, diz que é ele, em que fala, mas em que deixa falar, em que deixa entrar várias vozes, deixa até às vezes as vozes dialogarem entre si. Filósofos, poetas, artistas, e por isso, ao mesmo tempo que os deixa dialogar entre si e que dialoga com eles, junta na sua escrita o pensador, o crítico, o poeta, numa síntese perfeita também das suas próprias vozes. Porque não são só as vozes dos outros, são as suas próprias vozes. Eu aqui vou buscar um verso que eu acho muito bonito do Herberto Helder, que diz: coisas que são uma no plural dos nomes. E eu acho que é isso que eu senti quando li, coisas que são só uma no plural dos nomes. Como Almada Negreiros dizia, 1 mais 1 mais 1 mais 1 é igual a 1. Por isso, esta soma destas vozes, destes pontos de vista, destas descobertas do mundo, desta descoberta incessante do ser humano, como disse muito bem a professora Daniela Marques, que este andar para a luz, esta procura dessa luz que é humano. E faz isto, ser pensador, ser crítico e poeta, ao mesmo tempo que se liga a um outro ritmo, que é o ritmo do cotidiano. E por isso liga o pensamento, a reflexão literária, filosófica, social, ética, crítica, com o dia a dia. E então, no meio de uma reflexão da Covid, nós temos uma reflexão social, ou temos uma reflexão do seu próprio interior. Quando pensa em trabalhar no jardim, plantar flores, temos esta pergunta sobre esta ligação do mundo vegetal com o mundo humano, com a história, com o pensamento, quando se encontra com um poeta num café, e isto sempre não de uma até falsa, ou podia ser uma soberba, uma falsa soberba de conhecer muito, de saber muito, não, sempre no lugar da aprendizagem e da humildade. É por isso que eu digo que é um livro coral, porque deixa que as vozes tomem o seu lugar. E por isso acaba por ser uma maneira de sublinhar os ecos de um verso que ouviu, de uma imagem, de uma ideia, de uma frase, de uma passagem de um ensaio. E é muito interessante que, como crítico literário, como estudioso, deu um lugar à crítica como um género a par dos outros géneros. Porque muitas vezes nós achamos que a crítica é uma espécie de... Sim, é muito importante, mas é um génerozinho que ali está. E não, volta a ler, volta a ver, porque na vida retemos imagens e a nossa vida é feita de imagens e de pensamentos, mas voltamos a elas e vemos de uma outra maneira, lemos de uma outra maneira. Por isso, este livro é um livro de ritmos, de respirações diferentes, de vozes, de imagens, do fora para dentro, do dentro para fora. T.S. Eliot, num livro que era o Ensaios de Doutrina Crítica, dizia que o crítico tem de ser um homem total. É o crítico, o artista, o literato, tem de ser um homem total. Isto é, um homem que seja ligado ao seu mistério, à sua arte, ao seu ofício, que também é um artífice. Eu hoje estou-me a lembrar muito de Herberto Helder, estou-me a lembrar do homem que entrança tabaco, não é? É o artífice, aquele que... E a crítica e a literatura são atividades do homem, não é? Mas ao mesmo tempo um homem de convicções e de princípios,
com conhecimento, com experiência. Isto é, a crítica é uma atividade humana, humanista, mas também humanizadora. E isso é importante. E neste caminho supera muitas divisões, supera muitas fronteiras, que foram muito criadas pela crítica estruturalista. Eu agora vou bater na crítica estruturalista, esquecendo da crítica temática, que é sincrónica, da tematológica, que é diacrónica e comparatista. Por isso, aqui o que nós temos é um desafio também a todos os leitores para que tomem a mesma atitude do autor, que é a de aprendizagem, a da humildade, e que olhem para lá das fronteiras, que considerem, no fundo, que ser intelectual é ser homem. E há bocadinho dissemos que quando não há cultura, cria-se monstros. É que quando investir na cultura custa, tem um custo que é também económico, mas não investir na cultura tem um custo maior, muito maior. E ser intelectual não é estar acima dos homens, é ser igual aos homens, é olhar os homens na face. E ser poeta também não é estar acima dos homens, é ser exatamente, estar no mesmo plano dos homens e olhá-los na face. Era Ramos Rosa que dizia, a poesia está exatamente está na face dos outros, e a Bertolda também diz isso, mas também diz Vitorino Nemésio, que dizia, nós só conseguimos ser grandes poetas quando podemos falar dos homens, mas também falar das bactérias, porque há poesia nas duas. E por isso nós temos aqui um intelectual na sua totalidade, na sua globalidade. Artífice, homem de convicções e com a consciência de que o seu trabalho tem um conteúdo ontológico, tem um conteúdo antropológico e tem um conteúdo ético. E agora vou-me calar, porque quem deve ser ouvido é o autor, e não sei se a Teresa tem algumas perguntas, e eu vou no decorrer da conversa, exatamente. E vou começar logo assim pelo início. A determinada altura, já hoje foi falado por si, pela caríssima Estela Guedes, a questão logo no início sobre a diversidade linguística, a língua, o respeito pela identidade, pelos mundos, pela cosmogonia. Achei interessantíssimo e importantíssimo que a Constituição brasileira, fiquei a saber que a Constituição brasileira não tinha sido traduzida nas línguas indígenas. Acho incrível. Mas como é que nós podemos hoje distanciar-nos daquilo que pode ser uma diversidade quase pantanosa que nos dá a comunicação? Pantanosa não existe, acho que inventei. Da comunicação para encontrarmos aquela diversidade que nos faz sermos 1 mais 1 igual a 1. É uma pergunta. É uma de muitas. Quase numa banca de tese, vamos ver se eu sou aprovado. Mas eu quero primeiro, de novo, se me permitir, professora, muito rapidamente, agradecer primeiro a gentilíssima e qualificadíssima presença de todos aqui, todos. Os que falaram, mas os que estão a falar em alta voz, telepática e reagindo sempre, né, ao que foi falado aqui. Queria agradecer muito rapidamente a todos que me precederam de forma brilhante, a Estela Guedes, que fez uma leitura tão original, tão bonita, como costuma fazer sempre, realizar. Quero agradecer, estou sendo breve, porque eu estava interagindo o tempo todo, vocês me fizeram trabalhar muito. Eu fiz trabalhar, mas precisei trabalhar muito, porque interagi o tempo todo, muito agradecendo as contribuições absolutamente enriquecedoras. Depois também agradecer ao Matthew Rinaldi, não conhecia nem sequer como era o rosto, se estiver ouvindo ou não, enfim, acho que talvez não, mas, enfim, fez uma tradução lindíssima para o inglês, e as considerações sobre, que a professora também resumiu, né, a partir da fala dele, um gesto generoso, sobre a oficina de tradução, sobre a filosofia da tradução, e assim vai.
o Ricardo Alves de Souza, que é um estudioso, grande professor de matemática no Brasil, que fez referência ao Biratan D'Ambrosio, de quem realmente, por quem eu tinha um grande amor, um grande afeto, respeito, que foi o inventor da etnomatemática, então isso também me emocionou muito. A professora Daniela Marques, que é por causa, né, por tudo o que disse, e terminando com a religião máxima, que é Guimarães Rosa, né, Deus e sacerdote e liturgia. Agradecer muito as suas palavras durante o tempo todo, costurando com muita inteligência, como quem se abstém, mas não conseguiu se abster, né? Tentando eclipsar-se, mas não foi possível isso. E, enfim, acho que faltou alguém, agora não me lembro. O José Eduardo. José Eduardo, nisso, claro. Nós, Eduardo, já protestamos, né? Os nossos reconhecimentos, Ninguém os nossos reconhecimentos e, obviamente, a Tereza Adão. Gentilmente, eu só espero que não dê maior prejuízo, porque ela foi muito ousada ou talvez irresponsável. E quero ainda dizer que não me iludo. Eu sei que não mereço, isso é mais do, enfim, já tenho uma certa idade, é parte de uma generosidade, de um coração aberto, mas é claro que eu fico emocionado. E eu gostaria de dizer, por ironia, que eu não mereço, de fato não mereço, mas, aí agora vem ironia, a vida é injusta. Então, às vezes, as contas de um lado para o outro, né? A diversidade. O livro foi pensado muito porque foi durante a pandemia. E durante a pandemia eu estava numa determinada instituição, que eu acho que eu já disse qual era, né? E precisava me manifestar. E manifestações do tipo, não devemos queimar livros. Coisas óbvias, né? Ou então, quando morriam 100 mil mortos, aí então eu disse, bom, vamos baixar a bandeira, só baixávamos a bandeira quando não se trata de fazer política pequena, mas de reagir. Nós não podemos matar, não podemos matar-nos. Então era preciso que a academia, bom, já disse, né, brasileira de ler, se manifestasse. 100 mil mortos, baixamos a bandeira. Não mais para os acadêmicos. E aí não era uma questão, era uma questão de solidariedade institucional e de compromisso com os brasileiros e com qualquer nacionalidade que estivesse lá diante de uma figura absolutamente escabrosa, né, que se apresentou naquele período, e eu fui, isso não sei se está sendo gravado, talvez não, espero que não, várias vezes ameaçado, etc. Bom, enfim, houve enfim, o zoológico, né, daquele momento em que os brasileiros tiveram a capacidade de escolher, no pior momento da sua história, aquilo que havia de pior. Um determinado ministro da Educação estava dizendo, nem quero falar, né, porque nenhum deles educou, nenhum deles foi ministro, um desastre absoluto. E eu, por ironia, porque também tinha que usar ironia, e a polícia também, quando foi necessário, eu dei queixa na polícia, não dessa situação, de outras situações muito importantes naquele momento, porque estávamos cercados pela pandemia, pelo pandemônio e ameaça de golpe de Estado, que depois diz que não é assim, é falta de coragem, né? Se é para fazer alguma coisa de perverso, que seja perverso até o final, como nos romances de Dostoiévski, você falava de luz e claridade, né? Porque se chega até o final, Mishkin ou Raskolnikov, cada qual a seu modo, se for para dividi-los, mas tudo é uma coisa só, o pantanoso, essa situação. E então, eu disse assim, ao ministro da Educação, não se pode misturar política. Quando se diz que não se pode misturar política, porque ela já está misturada. Né? Aí tem que ser a dele, né? Então, eu disse, olha só, eu, ministro, eu escrevi para ele com ironia, né? Uma carta, né? Senhor ministro, me custava chamá-lo de ministro, disse, olha, tem que prender uma pessoa que está fazendo justamente o que o senhor manda não fazer. O senhor vai encontrar pelos serviços secretos o endereço dele, mas eu não tenho. O nome dele é Dante Alighieri. Prenda-o, porque tem misturado política e religião. É um terrível. Esse tal político cujo nome não declino, ele, super, ultra, hiper religioso, ultramontaníssimo, publicou uma Bíblia com a foto dele e a esposa. Estava na Bíblia. Quer dizer, é uma teologia das mais sórdidas jamais pensada, que justamente em nome da teologia mata-se a teologia, retira-se Jesus, independentemente de que cada um possa pensar ou deixar de pensar, mas é uma figura interessantíssima, de uma grande beleza, de uma grande intensidade. Tomem-na como a considerarem, mas é um elemento cultural. Então, nós vimos assim esse decréscimo, né, do que aconteceu no Brasil, de uma extrema teologização vazia, porque a teologia é um elemento importante, não precisa que ninguém tenha aderência, não estamos a falar de religião aqui, mas reconhecer o sublime de cada época, né? O sublime no islamismo, o sublime no judaísmo, é disso que se trata, a poética, não é? Se a gente quer pegar uma beleza extraordinária, são os salmos da Bíblia, que estão em Guimarães Rosa também, que estão, enfim, nos grandes, mas também o Alcorão, que tem as rimas em prosa, rimas internas na prosa, que são de uma beleza estonteante, né? Então, tudo há beleza desde que ela seja buscada e procurada.
aí está talvez a não resposta, né? Mas a absorção de uma diversidade, mas que não pode ser aquilo que os físicos chamam de glocal. Ao mesmo tempo global, mas tem um lugar, glocal. E essa glocalidade, ou seja, o global com o local, etc., Tolstói, etc., que tudo aquilo já se pensa, mas hoje se reapresenta numa outra perspectiva, que é uma perspectiva híbrida, não tanto pelas modalidades presencial, não, mas uma hibridização que está marcando todas as nossas vidas. E uma coisa que mais me impressiona, por isso que eu falava de Wolfson e termino para não cansar, o Wolfson é um cientista romeno que trabalha nos Estados Unidos, um professor de universidade, ele diz uma coisa extraordinária. Ele fez um cálculo que o número de átomos está sendo, em pouco tempo, e será ultrapassado pela informação. E ele chama, como Aristóteles chamava o éter, ou aiônios depois, né, o quinto elemento. O quinto elemento hoje é a informação. E essa informação não é só aquela que nós produzimos, é antes, é a informação de um buraco negro, a informação do DNA, bactérias e etc, etc. E nós agora temos essa questão da informação. Então, agora é não se diluir num tudo que, no fundo, não é absolutamente nada, né? Então, você não tem nenhum particularismo, porque é feio ter um particularismo. Então, esse tudo para que não se seja absolutamente nada. Essa é uma questão também importante para se pensar, e o glocal, não é? Essa me parece... Mas eu quero falar uma coisa, você me tocou num ponto. Eu gostava muito, sou amigo de Pataquim e gostava muito de Antônio Ramos Rosa. E uma das coisas mais bonitas foi quando eu fui o visitar num lar, né, aqui, e gostava de encontrá-lo, porque tínhamos uma pequena correspondência, era mais Agripina, porque ele escrevia um pouquinho menos as correspondências, mas sempre me tratou muito bem, e fui visitá-lo nesse lar. Foi uma das coisas mais tocantes, né, porque estava lá Antônio Ramos Rosa, essa grande potência poética, né, mas já desnudado, vamos assim dizer, das suas questões, a fazer desenhos sem parar. Eu não me lembro lá onde era, me esqueci o lugar. Eu preciso que alguém depois o recomponha. Uma das coisas mais emocionantes. Não, ainda aqui perto. E com a Agripina, solidários, né, naquela grande pré-viagem que ambos fariam, né? Fiquei muito emocionado de lembrar dele agora, quando você o trouxe à baila, né? E desenhando compulsivamente o tempo todo. E que figura interessante, né? O homem de grandes voos. Patraquim dizia, né? Quando o Ramos Rosa, né? Quando ele entra no modo, quando ele atinge uma grandeza. O que é Portugal? O que a gente deve a Portugal, os brasileiros? Edições 70. No Brasil, saímos da ditadura militar e fazia história. Os grandes livros eram todos de Portugal. Não é verdade, Vânia? Era tudo muito reduzido o sistema literário, do ponto de vista editorial, né? Então, era sempre com o sotaque português que aprendíamos história e geografia e outras coisas. Você é mais breve. Então, só mais uma ou duas perguntas para ouvirmos falar, porque é um prazer ouvi-lo falar. É assim, lembra um bocadinho, agora por falar de Ramos Rosa, há uma revista que a professora Daniela Marques, que está ligada, e eu também, mas mais de vez em quando, que é a revista Kamen, revista de poesia. Kamen, sim, eu recebia no Brasil. É. A Kamen, la ricevevo sempre. É a Como Kamen. se chamava o direttore? E chama. 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 Continua como Porque diretor. depois eu perdi o contato. Sim, lindos, com várias cores, sempre a mesma Exato. capa. Né? Ótimo. É ótimo, Carmen. Então já nos encontramos previamente através dos livros. Kamen, foi na Kamen que foram traduzidos Herberto Helder, alguns poemas, Ramos Rosa, Patraquim, Arménio Vieira, a Ana Paula Tavares. Exatamente. Porque fazemos há muitos anos, começou. É verdade, é verdade. E lembro-me de estarmos a falar sobre poesia, quando estávamos a rever as traduções, e dizer que os grandes poetas são como os aedos, falam para as pessoas e veem aquilo que as pessoas têm também para lhe contar. Mas também os oradores são assim. E o Marco Lucchesi é assim na escrita, é assim também quando fala. E tem essa grande qualidade. Eu ia lhe perguntar uma coisa. A determinada altura diz: Brasil, parte do Ocidente, cosmopolita, heterodoxo, inclusivo e ecuménico.
Ah, não me e lembro disso, liga, não. sim, Fui eu? sim, Ok. sim, aqui, e, e liga Homero e Euclides a determinada altura. Que coisa estranha. Não, é lindo. Ah, e porque é lindo, eu ia lhe perguntar isso. Aliás, até seguindo aquilo que foi a comunicação da professora Daniela e da professora Estela Guedes. Esta ligação cultural, literária do Brasil com esse Ocidente cosmopolita, heterodoxo. É bom que tenha dito cosmopolita, porque há uns Ocidentes muito provincianos. Cosmopolita, inclusive ecuménico. Como é que se fez esse cruzeiro do sul a norte? Bom, aqui com os centros de estudos globais, então acho que é realmente uma questão muito interessante. Primeiro porque, bom, de um lado, Euclides e Homero Euclides da Cunha, né? Porque uma das grandes aventuras também que precedem Guimarães Rosa e é uma figura absolutamente extraordinária nas suas hiperpotências, que é Euclides da Cunha, e que se, por assim dizer, se converteu diante da realidade, diante do que esperava e depois do que ia acontecendo à medida que a história vai se tornando cada vez mais emocionante, apesar de referir-se a um grande genocídio, as histórias genocidas praticadas no Brasil, nesse caso metaforicamente, mas também liquidamente submersas pelo açude que está lá, o açude de Cocorobó em Canudos. Então foi uma viagem para mim de grande afeição, muito jovem ainda naquela época. Fui até Canudos e nunca mais quero voltar. Nunca mais quero voltar porque hoje já há asfalto e naquele momento passávamos por pequenos riachos. Eu já um pouco dirigia, um pouco dividia, ficava um pouco amedrontado porque eram riachos que ou passávamos ou não passávamos, né? E vendo um Brasil profundíssimo, um Brasil que é essa junção maravilhosa desse grande laboratório que foi experimentado por Portugal, com todas as contradições, como as de hoje. Não há santos na história, não há bandidos, tudo é altamente complexo, né? E não podemos realizar anacronismos, porque o politicamente correto tem limites também. Às vezes a utilização do politicamente correto é o politicamente hipócrita, para que se possa, através de uma determinada linguagem, alcançar outra, santificando-se, o que torna ainda mais perigosa. Então, sem favores específicos, né, todos estamos dentro de uma mesma perspectiva crítica, de uma mesma revisão, mas sem excessos de perdão também, porque isso também está... Eu me lembro que estava num determinado país, que eu não quero dizer qual, e começaram a dizer os cruzados, os cruzados, os cruzados. Então, primeiro de tudo, obrigam-nos a pedir desculpas. As desculpas, elas são optativas, né? Não são... Eu não preciso, para entrar em contato, para abrir o diálogo, já pedir as desculpas, mas como a situação era muito antipática, porque nós também temos um pouco de paciência, trabalhamos na chave do amor, mas somos humanos, não é? E também era uma questão que eu era pré-lido. Isso dizia Mahmoud Darwish, muito interessantemente, quer dizer, o imenso poeta Darwish, com o qual falei uma vez telefonicamente, estava tão emocionado, agradecendo ele por telefone e tal. E Darwish disse o seguinte: eu não posso ser pré-lido. Quando eu falo agora, nesse caso que eu falo da minha mãe, um poema lindo sobre a mãe dele, eu não estou falando da Palestina nesse momento. Nesse momento, não me leiam antes. Eu estou falando da minha mãe. Tá bem, você também pode depois ser Palestina, mas nesse exatamente é o café da minha mãe, é o pão da minha mãe. É um poema lindíssimo, né? Então, claro, há muitas camadas de leitura, é óbvio, mas você já ser a priori sequestrável por um lugar, por uma questão geográfica, linguística, não é muito conveniente nem delicado. As cruzadas, 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 olha só, vamos lá com calma, porque aí eu já sou pré-lido como aquele do Oriente, do Ocidente, que está lá, etc., como emissário, né, contra Saladinho. Não, olha só, não é assim. Se a gente começar, então, a fazer a invasão, se é para a gente colocar nesses termos, que não me interessa entrar na batalha, mas a batalha agônica tem que ser no terreno daquele que propõe o agon, né? Não pode ser fora. Então, bom, se é assim, então, do ponto de vista jurídico legal, não era de vocês. E o Santo Sepulcro... Então, há um exagero em relação a uma perdonomania, se assim me permitem dizer, excessiva. O que não quer dizer que sejamos obrigados a reconhecer tudo aquilo que etc., etc., obviamente. E os genocídios nunca são de um lado, é sempre uma pantanosa perversidade de parte a parte. Por isso que eu gosto muito de Dostoiévski. Quando eu visito as prisões do Rio de Janeiro, eu nunca me coloco assim... Eu não sou um colonizador dos que estão lá porque eu estou melhor do que eles, estou levando a santidade. Eu sou tão criminoso quanto eles, como vocês também, todos nós somos, do ponto de vista, não é,
do movimento machadiano normal, né? Do nosso psiquismo, Jung, né? A sombra que nós não queremos ver. E sempre atribuímos ao outro os nossos imensíssimos defeitos, que são humanos e demasiadamente humanos. Então, eu digo para eles, quando estou na prisão, não há duas humanidades. É a mesma humanidade. E uma vez, justamente lá na prisão, eu encontro um senhor. Eu contei muitas vezes. As histórias da prisão são impressionantes, porque uma matemática diferente, aí tem que ter uma moral para matemática. É um mundo que se aprende muita coisa. Tinha um senhor, um senhor estrangeiro. Eu percebi, porque estavam nervosos, eu fiz cantarem, não, a gente, eu não lá começo no sertão, e ao mesmo tempo felicidade, foi-se embora, e todo mundo junto, cantando, porque abaixar um pouco o tom, porque é uma coisa que nós estávamos entendendo complexa, segurança máxima, né? Então, a coisa amainou. Falei algumas coisas sem sentido e eles começaram a conversar, coisa de literatura, não lembro mais qual era, não minhas coisas nunca falo de mim como... E levo os livros e nunca tem um livro meu nas prisões do Rio de Janeiro. Podem vasculhar o quê? Senão perde a razão da gratuidade, né? Senão é outra coisa. É proselitismo. E com preso, segundo eu acredito, não é bom. Embora as religiões apaixonadas pela baixa política no Brasil têm lá uma entrada muito impressionante, né? Mas isso é uma questão a latere. Não é a latere. Mas eu vou dizer que é a latere, nada é latere, né? E aí disse, mas senti uma voz estrangeira e disse assim, o senhor de onde é? Eu disse, puxa, falei para mim mesmo, não em alta voz, que imbecil. Como é que eu faço uma pergunta desse? Mas foi mais por curiosidade. Mas como você está dentro de um estigma, eu estou jogando outro estigma, porque... Aí disse, não, espere. Veja, somos todos estrangeiros. Por exemplo, eu sou o único brasileiro da família, e então meus pais... Mas para fazer, porque senão vira um problema. Depois eu vou embora, não sei o quê. Mas de onde o senhor é? Aí falou assim, de Brasov. Brasov? Aí eu respondi, din Romania, cum se poate, fratele? Quis falar de propósito para ele e disse para eles todos, olha, aqui, esse senhor fulano, ele vem de um país muito interessante, tinha que recompensar, né? De uma língua muito bonita, às vezes a gente entende menos, etc. No final, ele se levanta, vem na minha direção, o carcereiro faz um sinal, eu faço um sinal, digo, deixe, que ia me matar na prisão. Já estava, inclusive. Seria melhor no cemitério, não na prisão, porque daria menos trabalho. Né? E me deu um beijo. E aí eu fiquei muito emocionado nesse dia. O que ele fez? Não interessa saber, ele não sabe o que eu faço. Não é verdade? Nem vocês. Eu também não sei os crimes que nós podemos cometer. Pessoal, vocês estão entendendo uma perspectiva metafórica, mas tem psicanalítica, né? Porque não somos esses santos todos nós. Claro, eu presumo que alguém não tenha matado alguém. Se tiver matado, a gente desculpa, porque cumpriram pena, etc. E aí eu vi uma coisa muito importante, né? Porque somos todos órfãos no espaço de privação de liberdade. E eu também. Não temos mãe. Mas o caso dele era muito pior do que o meu. Lhe faltava a língua materna, ele nunca ia esperar. Isso eu achei muito comovedor e belo, né? Que as línguas, elas podem, o conhecimento ou não, pode produzir demônios, mas também pode produzir mensageiros, né? Com sentido angeloi, angelos. Tem essa perspectiva de mensagem. Fiquei muito contente nesse dia e acho que ele também. E o beijo dele ficou. Agora eu vou fazer um elogio na língua romena, na Academia Romena da Língua, em Bucareste, e eu tenho que contar isso. Vou falar de Mineiro, falo todos eles, mas tenho que contar desse encontro da língua romena dentro do Rio de Janeiro, de uma prisão do Rio de Janeiro, e entender que há sempre essa possibilidade de... É complexo, é tudo salvação, mas é complexo, tudo é ambíguo, como nós somos ambíguos, né? Como tudo é sublime, mas ao mesmo tempo é o contrário disso tudo. Ou talvez nada disso que eu falei, mas algo parecido talvez, ou não. Não pode encarar, você não vai encarar. Foi tão generoso o negócio, encara. Muito obrigada. Muito obrigado. Então, vamos, talvez, para não ficar isto muito tarde, depois somos daqui, e fazer uma pergunta, porque achei muito interessante quando a determinada altura diz que viu-se retratado em Portinari, mas nasceu 2 anos depois da sua morte. E como se a arte previsse todos nós e todo o futuro e o passado, não é? A arte tem essa capacidade. Mas pegando até em Pontilha, Grande, Pontilha, grande. Já a Daniela Marques, e a professora Daniela Marques falou dele, destes contemporâneos do futuro, não é? E a pergunta é, e fala muito destes contemporâneos, eles andam sempre consigo. Eles são os contemporâneos do seu presente e os contemporâneos do seu futuro, apesar de virem lá
estes clássicos que vêm de longe. E então, são eles os nossos contemporâneos do futuro ou somos nós os clássicos do presente? Muito É essa a pergunta. Graças a Deus que eu não estou na tese, porque eu acho que provavelmente seria reprovado por Hai capito, né? E você, Marchesi, que é uma grande estudiosa de Pontigia, muito reconhecida, não só por isso, mas também por isso na Itália, que é um grande, grande autor, e às vezes não sei se sempre se faz a ele justiça, né? Eu gosto muito de estudar também as questões da física das viagens no tempo, né? Alguns americanos têm mostrado isso através do Closed Time Curves, a CTC, que é uma questão da curva einsteiniana, né? De pensar nessa possibilidade que, do ponto de vista teórico na física, seria possível, só temos um grande vilão, que é essa desgraçada força da gravidade, que nos protege, mas nos impediria, segundo as teorias de alguns físicos norte-americanos, né, a viagem no tempo. E o próprio Carlo Rovelli tem uma ideia muito interessante, que é uma relação que aconteceu durante o século XX entre Jung e Carl Böhm, por exemplo, ambos trocando informações interessantes, porque para Jung tinha essa ideia de como é que a gente pode estar pensando em alguém e daqui a 5 minutos, isso nos acontece sempre, né? A pessoa aparece, mas é impossível que tivesse que aparecer naquele momento, naquele lugar, e depois de termos falado nele ontem por telefone, não é isso? Isso é... Ou então as famosas previsões de morte, não é? Do organismo que informa a si próprio que está para despedir-se dessa vida, ou então quando se prevê a morte de alguma outra pessoa. Aquele caso fantástico, conhecidíssimo, clássico, né, daquele bispo que recebe uma carta ao dormir de um tal, de ironia, Francisco Ferdinando. Eminência. Estou traduzindo de uma forma assim, venho por meio desta informar-lhe que amanhã morrerei, mas por favor, cuide disso. E de fato ele morreu, e a Primeira Guerra um pouco vem disso. Então Jung estava começando a se interessar pela questão da física, para a compreensão de como se dão essas previsões, né? E aí compreende justamente como a partir da física, sobretudo a física das partículas, que é o contrário do bom senso, né? Não é totalmente outra coisa. Por isso que ela é tão a epistemologia da física das partículas é tão complexa, e a gente viu grandes ensaístas e epistemólogos para lidar com isso. Porque, por exemplo, o inconsciente, e por isso o diálogo entre Böhm e Jung foi determinante, o inconsciente não se faz por causa e consequência. Não, e, portanto, não tem um prius et posterius, não tem um antes e um depois. Então, a capacidade mental, ela é uma espécie de, como dizia Jung, né, uma espécie de tempo ion, uma perspectiva iônica, numa epistemologia importante da de Jung. Por isso que, não havendo antes e depois, não havendo causa e consequência, não havendo compartimentação, não sendo compartimentada a mente humana, a possibilidade, inclusive, segundo Jung, de prever ou de ter aquilo que ele chamava facilmente de sincronicidade. Mas isso não é em Jung, estava já em Freud, por uma outra razão, na famosa análise da gradiva de Jensen, né? Aquele enamoramento daquela menina embaixo do relevo, anda, e o andar do pé ligeiramente levantado, não se trata de culto ao pé, mas o culto à dromologia, o culto à velocidade, culto ao deslocamento, à deslocação, se diz mais em Portugal, né? E aí ele vai encontrar em Pompeia justamente aquela figura feminina pela qual ele é profundamente enamorado, né? A famosa gradiva de Jensen, Wilhelm Jensen. E aí ele vai entender, quando encontra, de fato encontra aquela moça. Ele foi a Pompeia para encontrar aquela beleza que vinha de um baixo relevo pompeiano, e a encontra e diz, eu estou respondendo a metáfora, já estou acabando. Diz assim, mas você aqui, está aqui. Era meio-dia, que é a hora das assombrações. Meio-dia, e do almoço também, eu estou todo atento. Meio-dia e meia-noite. E ele diz assim, há séculos que nós não nos encontramos. Séculos, que é uma expressão excessiva, mas, de fato, se ela é um fantasma então tão antigo, há séculos que não se viam. Bom, enfim, até que Freud começa a dizer, no estudo que ele fez sobre esse romance de Jensen, Psicopatologia da Vida Cotidiana, de fato, um rapaz extremamente reprimido na sua sexualidade, que não podia... Então, estudava aquela coisa, studia la matematica, está lá, né? Colocado por Freud, e lascia le donne. Não é isso? Então, quer dizer, o que quer dizer? Dá freio a Eros
e estuda matemática. Quanto mais matemática, tem gente que estuda matemática e estuda as mulheres, então, só para deixar claro aqui. Dá para trazer, né? O grande amor, a grande Beatriz pode também surgir dos números, surge de tudo que é lado. E surgiu de uma forma dramática para o rapaz. Quando ele lê um problema, 2 corpos chocam-se no espaço, uma velocidade, pronto. Aí ele teve uma verdadeira síncope, porque é a grande repressão. Então, a gradiva de Jensen, na verdade, de tanto estudar a matemática, era a vizinha com a qual ele brincava lá na infância, que tinha um jeito parecido no baixo relevo desses passos. E, por uma incrível coincidência, se encontraram em Pompeia, porque, como boa alemã, está fazendo o Grand Tour, está lá em Pompeia, e, de fato, mais de 2.000 anos que não se encontram. Para dizer assim, quanto tempo? Desde a infância que não se encontravam. E ele tenta falar com ela primeiro em grego, ela não entende. Depois fala em latim, ela também não entende. Aí ela pergunta, por que você não fala comigo em alemão? Porque ele estava dentro do delírio e ela não. Então, o que eu quero dizer com isso? Que a ideia dessa contemporaneidade e de quem é quem e de que parte a gente está é uma ideia que é muito fascinante. O Carlo Rovelli, naquele livro, diz assim, por que a gente só se lembra de memória do passado? Está na hora da gente começar a se lembrar das coisas que fizemos no futuro. Não é um jogo de palavras, mas é uma perspectiva temporal que a física quântica, com uma nova epistemologia, tem aberto. Mas do ponto de vista literário, e para não cansá-lo, e agradecendo muitas vezes desmerecidamente todo esse gesto de generosidade, mas generosidade é assim, a generosidade é dar muito, independentemente de quem esteja a receber. Não é isso? Dê, mas não olhe nem conte. Aqui vocês estão dando dessa maneira, eu agradeço muito. Há um poema de Walt Whitman, que sempre me enamorou, que diz muito, talvez, do nosso trabalho com a literatura, Arthur Anselmo, com a literatura e a história, o passado que não está morto. Imagino você, as defesas, porque o Arthur é um grande erudito, imagino você quantas vezes teve que pleitear, não é? Mostrando que talvez estejam mais mortos os vivos do que os mortos, né? Isso a gente sabe muito bem e lida com isso o tempo todo. Há um escritor brasileiro horrível, eu espero que a Vânia não diga qual tem sido, mas é muito horrível e acho que tinha algum valor, não é? O problema é que se meteu por questões políticas dramáticas, mas ele costumava chamar, escrevia bem, mas enfim, é indigesto, a aristocracia dos vivos. É uma aristocracia que se passa, não é? Porque a gente vai, não é? Eu não estou passando a minha aristocracia para ninguém, seria o último da família. Mas se eu quisesse, teria passado essa aristocracia com cada um de nós. Depois acaba a nossa qualidade de nobres e vamos para uma outra perspectiva, e o planeta Terra, enquanto existir, permitirá que essa nobreza seja transmitida. Mas é um poema de Whitman, realmente muito bonito, que diz assim, I am invisible now, alguma coisa assim. You are invisible now. Eu estou escrevendo para você que agora é invisível, enquanto eu estou completamente visível nos anos tantos nos Estados Unidos, na comemoração da sua independência. Eu escrevo para você que agora está invisível. Quando minha mensagem chegar até você, de fato, eu passarei invisibilidade, você será visível. E o que aí existirá entre nós, senão, não é, esse meio, diz assim, não tenha dúvidas que eu estarei do seu lado. Muito provavelmente estarei do seu lado. Aliás, eu estarei com você. Então, é um poema muito bonito que fala dessa perspectiva, dessas grandes amizades. Por exemplo, Dante e Virgílio, mas ela diz que a gente fala muito de Dante, então não vou falar mais de Dante e Virgílio, que é uma das coisas que comovia Curtius, né? Quer dizer, mas que coisa impressionante, olha que grande amizade, né? Ou então a amizade de um outro, e aqui termino falando da poesia do Paquistão, a amizade de Iqbal, Mohammed Iqbal, que escreveu uma nova Divina Comédia lindíssima, de um ponto de vista muçulmano, respondendo a Dante e a Goethe. Ele, como Goethe escreveu o famoso West-Östlicher Divan, né, o divã oriental ocidental, ele escreve Payam Mashriq, quer dizer, a mensagem do Oriente. Está respondendo a Goethe. Mas a resposta da Dante é linda, 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 famoso livro, acho que está aí, né, chamado Javidname, que ele escreve em persa, mas um persa diferenciado, que ele fala Urdu, etc, etc, que é o livro de Javid, o filho dele. O Javid também significa eternidade, é lindo. E aí, com quem ele faz amizade? Com Rumi, que é uma das vozes mais sublimes da poesia de todos os tempos, contemporâneo de Dante. E Rumi, não sou judeu, não sou cristão, nem muçulmano. Ele era muçulmano, essas são as palavras dele. Não sou da terra, não sou do ar, não sou do Éden, não sou do Hades. Não sou, venci o 2, agora sou o 1 e beijo nos teus lábios a loucura. Poemas de uma beleza. Por exemplo, estranha maravilha, faz uma declaração de amor, estranha maravilha estarmos juntos. Estou no Iraque, estás no coração.
quer dizer, dois pontos. A gente estranha a maravilha porque não tem Presso Lontan, também de Dante, né? Então, a literatura é esse convívio. Quem será quem? Quem irá para onde? Quem ficará como? É uma grande questão. E essa subida desse encontro de Mohammed Iqbal, esse imenso poeta paquistanês com Rumi, falando um persa que já não é dele, mas escrevendo em persa, porque era o antigo império que chegava até lá e a língua que se usava era persa, é um poeta de uma beleza absolutamente extraordinária. E termino dizendo, olhem que maravilha. Ele está lá no céu, está quase no que seria de Dante ou de Camões, né? Aqui vês a máquina do mundo, etérea elemental, etc, etc. Está vendo a máquina do mundo que o Tétis, né? Vênus mostra para o Gama, e também Dante está do canto 30 do paraíso ao 33 ao paraíso. É o empírio propriamente dito, é o lugar do não lugar, é a luz absoluta, que são os olhos de Adorim também, que estão lá naquele momento da grande revelação, o grande leitor que foi Guimarães Rosa Dante. Mas está lá Iqbal, que seria, entre aspas, o Dante, e Rumi, que é o seu próprio Virgílio. Mas quem é aquele cara lá? Aí diz assim, não fala assim, cara, né? Estou sendo rápido. Quem é aquele gajo, né? Como vocês diriam. Quem é aquele gajo? É estranho isso. Não, não é estranho, não. Mas ele parece meio doido. Não, não é doido, não. Aquele é um dos maiores pensadores da história do mundo. Quem? Aquele é Nietzsche. A Nietzsche, vejam que coisa extraordinária. Ele é absolutamente muçulmano, local, tudo isso. Mas ele coloca Nietzsche perto de Deus. Não espanta, porque uma das grandes traduções da editora Guimarães, aqui em Portugal, foi feita por um padre cujo nome me escapa. E todas as formas teológicas hoje de abordagem, da famosa... Você lembra, Adozinda? Você lembra? Arthur? Lembra, Arthur, né? Então, na teologia mais avançada e complexa, é difícil e arriscada, hoje chamada teologia das religiões, Nietzsche está lá, e Derrida, e Deleuze e Foucault. Basta pensar em Jean-Luc Marion, um livro maravilhoso, ele é católico, chamado L'idole et la distance. Um portento de inteligência, mas enfim. Aí diz assim, mas por que ele está aqui? Aí diz, mas ele não acreditava em Deus? Não, mas o ateísmo é a forma mais sublime, veja que maravilha, é a forma mais sublime. Aí ele pega Nietzsche e joga dentro da questão corânica, nas belezas. Ninguém vai julgar as pessoas pelos fatos, porque como se diz em lógica, envenenar poço, não é? Ad hominem. Vamos pensar sempre realmente aí que as ideias florescem, né? O ethos é outro, né? Tem muita gente santa e complexa no mundo. Então diz assim, mas olha, ele falou uma coisa bem, ele cumpre a charrada. Ele cumpre a charrada como? A charrada é a declaração La ilaha illallah, não é? A primeira parte. Por ver, o Muhammadan Rasulullah. Não há Deus senão Deus e Maomé é o seu. Então, olha, a primeira parte está perfeita. O que quer dizer La ilaha illallah? Não há Deus, lá é partícula negativa, não há Deus senão Deus. É uma reiteração muito profunda. Então, o Nietzsche falou certo. Só que ele só ficou até no La ilaha. Falta para ele o ilallah. Veja que maravilha de conceito. Só que os médicos do Ocidente não gostam muito dele. Então deram um remédio. Eu trabalhei muito com a doutora Nisa Silveira, que é uma das glórias do Brasil, uma pessoa que eu amei muito, e acho que também injustamente ela gostava de mim, mas eu amei muito, tenho o maior carinho pela doutora Nise, que é, no Brasil, só para vocês saibam, temos a maior coleção no mundo de trabalhos feitos por, eu não gosto de usar o nome, esquizofrênicos. Ganhou prêmios na Europa, conhecidíssimo nos hospitais, Portugal tem um grupo que enfim, uma mulher realmente incrível, presa durante a ditadura de Vargas, mas com um trabalho lindíssimo que o Jung aplaudiu, inclusive, na primeira exposição em Zurich, que ele levou. Enfim, já estou terminando. O que é bonito é essa abertura. Acho que a literatura está para abrir, mas não porque tudo seja tudo, não é isso. Tudo é distinto, tudo é diferenciado, porque o próprio Iqbal dizia assim, mas o que vamos fazer depois, quando morrermos? Ele acreditando na vida eterna. Não vamos fazer nada? Não, vamos fazer muita coisa assim. Porque agora, dizia Iqbal, estamos na viagem para Deus. Mas quando morrermos, esse negócio é infinito, estaremos na viagem em Deus. E é uma questão também muito interessante dos cristãos. Tomem tudo isso como uma metáfora. Ninguém precisa aderir teologicamente, mas são perspectivas de grande riqueza. Talvez isso seja literatura. Tomás de Aquino dizia, um grande problema, né? Mas como é que vamos julgar a alma? Está na Suma Teológica, né? Porque
é o seguinte: matéria e forma, mas é uma coisa ontológica, vamos dizer, metafísica, é uma outra coisa, mas como é que, se a gente perde, por exemplo, Arthur Anselmo e eu, modéstia à parte, o Arthur Anselmo é mais bonito, mas não faz mal para ele. Mas agora conseguimos ver quem é o Arthur e quem é o Marco, uma certa aparência. Mas e depois, quando já Arthur e Marco não fomos Marco e Arthur? Então, os árabes, Ibn Arabi, diziam uma coisa maravilhosa: Deus é o calígrafo. E quando fez a boca, fez a letra Mim. Quando fez os dois olhos, fez a letra Ain. E etc, etc. E quando nós deixarmos de existir, vamos para o grande tinteiro da caneta divina, onde Arthur não será mais Anselmo, onde Luquezzi não será Marco, não haverá Marco, nem Luquezzi, nem Anselmo, nem Arthur. Seremos a mesma coisa, a tinta divina. E assim todos nós voltaremos. Mas isso, como fica o juízo, o julgamento depois? Então, São Tomás de Aquino dizia uma coisa fantástica, ele era um gênio absoluto. Materia signata quantitate. A matéria signada da quantidade. Ou seja, existe um vínculo tênue, mas persistente no além, em que o Marco continua sendo Marco, já que pegou assim, Arthur, e o Arthur continua sendo Arthur, porque há essa é uma perspectiva que, não, obviamente, não está em Aristóteles, né? Porque não funciona em Aristóteles, mas Tomás de Aquino faz um arcabouço sublime para dizer, não, tem um pedacinho de nós. Vola alta parola, né? Mário Lúcio, não se esqueça de nós, que vai alto, palavra, voa bem alto, mas não se esqueça do meu calor quando você estiver voando lá no alto, né? Acho que isso diz muito. Em poucas palavras para responder, não digo mais nada para não cansar. O que existe é o grande elemento da comunidade literária. Somos contemporâneos de todos. Que nos esforcemos apenas para encontrar a dignidade e a profundidade de um chamamento da língua com respeito a essa demanda e as formas mais profundas de articulação daquilo que somos e daquilo que um dia deixaremos de ser. É só isso. Ou também pode não ser nada disso, inclusive. Mas é alguma coisa parecida com isso. Muito obrigado, desculpa, muito obrigado.